Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda nas nossas fontes. É sempre um prazer enorme ter a companhia da nossa audiência para desbravar textos que, de fato, moldaram a nossa forma de entender a sociedade. Olá, olá, é uma grande satisfação estar aqui para mais esta análise. O nosso objetivo aqui é pegar aquela leitura densa, cheia de camadas e ramificações e extrair os conceitos fundamentais de um jeito claro, instigante. Exatamente. E para a análise de hoje, nós temos um terreno histórico e sociológico riquíssimo para explorar, não é? Com certeza. Hoje o nosso foco recai exatamente na seção 3, capítulo 7, de uma obra monumental. E para que não haja qualquer dúvida sobre o chão que estamos pisando, a edição exata que guia a nossa imersão é, atenção, Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft in Grundriss der Sozialökonomik, terceira divisão, Tübingen, 1922, JCB Mohr, Paul Siebeck. Perfeito. E para situar quem nos acompanha na imensa arquitetura dessa obra, de Wirtschaft und Gesellschaft, é crucial entender o momento exato em que este capítulo se encontra. Como assim o momento exato? É que antes deste ponto específico do livro, Weber dedicou-se a delinear os tipos puros, abstratos e teóricos de dominação. Eram categorias conceituais, sabe? Ah, sim, a parte mais teórica. Isso. Agora, neste trecho que estamos analisando, ele faz um movimento analítico fascinante. Ele desce das nuvens da teoria pura para o chão duro das estruturas históricas pré-burocráticas. Entendi. É o exato instante em que a teoria sociológica abstrata encontra a materialidade e a complexidade da história humana. Ele revela como as relações de poder se organizavam muito antes do surgimento do Estado moderno racional. Nossa, uma contextualização fundamental. E o nosso grande tema, a missão desta imersão, é desvendar o que a fonte chama de patrimonialismos, ou patrimonialismo, e a Patriarchale Herrschaft, a dominação patriarcal. Exato. Ao longo da nossa conversa, nós vamos entender como o poder que nasce na dinâmica íntima de uma casa, literalmente ao redor do fogo doméstico ou das tarefas diárias de uma família, expande-se de tal forma que passa a governar impérios inteiros. E controlar exércitos gigantescos, recolher impostos de milhões de súditos. É uma escala absurda. Pois é a impressionante passagem da autoridade do pai de família para a do imperador. Certo, vamos destrinchar isso? Vamos lá. Como exatamente toda essa engrenagem começa no texto que estamos lendo? Qual é a semente dessa dominação patriarcal? Então, a semente, o germe de todo esse sistema, reside no que Weber chama de Hausautoritat. Hausautoritat. Isso, autoridade doméstica. Ou seja, a autoridade original do senhor da casa, o Hausherr, sobre a sua comunidade doméstica. E precisamos ter em mente que, quando falamos de comunidade doméstica na antiguidade, estamos falando de um grupo vasto. Não é só a família nuclear de hoje, né? Longe disso. É um grupo que inclui mulheres, filhos, escravos e servos, todos vivendo sobre o mesmo teto ou no mesmo terreno. E ao contrário da burocracia moderna com a qual estamos acostumados, que se apoia em regras abstratas, leis escritas e competências técnicas impessoais, a Patriarchale Herrschaft, essa dominação patriarcal, ela não tem nada de impessoal. Absolutamente nada. Ela repousa de forma quase exclusiva na Pietat. Esse é um conceito central no trecho em análise que podemos traduzir como piedade, reverência ou uma devoção estritamente pessoal. Pietat é uma lealdade à pessoa, não ao cargo. Perfeito. Nesse modelo, a obediência de um indivíduo não é devida a um cargo institucional ou a um status jurídico, mas sim à pessoa física do senhor. Essa obediência é baseada na convivência diária e na comunhão de destinos que existe dentro daquela casa. Sabe, lendo a fonte, tem um detalhe que quebra muito das nossas noções pré-concebidas sobre essa autoridade doméstica, essa Hausautorität. Qual detalhe? Nós tendemos a pensar que a autoridade de um patriarca antigo vinha unicamente e exclusivamente do laço de sangue, da paternidade biológica inquestionável. Mas o texto aponta uma direção bem diferente.
Essa autoridade não se baseava primariamente no laço de sangue real. É um ponto surpreendente mesmo. Na verdade, a autoridade do senhor da casa, o Hausherr, era essencialmente baseada na apropriação. A fonte detalha que os filhos das mulheres sujeitas a esse senhor, fossem elas esposas legítimas ou escravas, eram tidos invariavelmente como os filhos dele, independentemente de quem fosse o pai físico. É uma dinâmica baseada no poder de posse. Sim, é uma dinâmica impressionante. O texto usa uma analogia fortíssima, argumentando que essas crianças e subordinados eram dele da mesma forma que os frutos do seu gado pertenciam a ele. É uma visão quase puramente proprietária das relações humanas primitivas. O que é fascinante aqui é que precisamos tentar entender como esse poder, que à primeira vista parece ser uma tirania absoluta e completamente arbitrária do senhor, encontrava o seu freio na realidade prática. Sim, porque não havia uma constituição escrita para proteger os subordinados, certo? Nenhuma. Se não havia uma constituição, se não havia um tribunal superior ao qual um servo pudesse recorrer contra os abusos do Hausherr, o que efetivamente limitava o poder desse senhor da casa. A resposta de Weber é muito clara neste capítulo. É a tradição. Exatamente, a tradição. A submissão à pessoa do Senhor é legitimada pelo respeito profundo ao eternamente ontem, àquilo que sempre foi feito de uma determinada maneira. E essa tradição não era algo leviano, não era apenas uma questão de bons costumes ou etiqueta social. O texto indica que havia um peso muito maior garantindo o cumprimento dessa tradição. Com certeza. Essa tradição estava enraizada no medo de males mágicos e na religiosidade popular. Medo de maldições, basicamente. Acreditava-se profundamente que a quebra abrupta de um costume, ou seja, uma inovação injustificada por parte do Senhor que prejudicasse os seus subordinados, irritaria os espíritos ou os deuses. E isso traria calamidades não apenas para o inovador, mas para toda aquela comunidade doméstica. Uma seca, uma praga, uma doença. Isso. Esse medo sagrado de romper com a tradição acabou garantindo uma certa esfera de proteção até mesmo aos membros mais vulneráveis da casa. O texto menciona, por exemplo, que no Oriente Antigo, sob o véu estrito do patriarcalismo tradicional, a situação e o bem-estar físico dos escravos eram muitas vezes mais protegidos do que nas impiedosas plantações romanas de épocas posteriores. Porque Roma já era diferente. Sim, porque em Roma a exploração agrícola já operava sob uma lógica puramente racional e econômica, focada no lucro máximo. Já estava desprovido daquelas amarras mágicas e tradicionais que freavam os abusos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o texto nos guia pela transição exata dessa casa isolada e tradicional para algo muito mais complexo e abrangente. A expansão. Nós compreendemos a casa original, que Weber chama de oikos, como essa unidade doméstica ampliada que produz e consome de forma quase autossuficiente tudo o que precisa. Mas a questão que impulsiona a história sociológica adiante é o que acontece quando esse oikos cresce demais. Essa é a grande virada. O que ocorre quando esse senhor adquire mais terras do que consegue supervisionar com os próprios olhos diariamente e acumula mais dependentes do que cabem no espaço do seu próprio quintal? É justamente nesse ponto de ruptura logística e de crescimento territorial que nasce o conceito central do patrimonialismo. O patrimonialismo surge, em sua essência, através de um processo de descentralização. Ele precisa delegar o espaço. Sim, o Hausherr, percebendo que é fisicamente impossível manter dezenas ou centenas de subordinados sob o seu teto direto, começa a assentar esses seus dependentes. Ele pega filhos mais velhos, servos de confiança ou até mesmo escravos e os instala em parcelas de terra mais distantes da casa principal. Dando condições para eles trabalharem. Isso, para que eles possam sobreviver e produzir, ele fornece a eles uma pequena habitação, parte do rebanho e ferramentas agrícolas. Isso é o que o texto denomina de peculium. Essa é a expansão física e econômica que transforma irreversivelmente a dinâmica de poder. Ele vira o centro de uma teia. Exato.
O senhor agora deixa de ser apenas o chefe de uma casa isolada e passa a ser o centro de uma rede de dependentes assentados. E esses dependentes têm a obrigação de produzir não apenas para a própria subsistência nessas novas terras, mas fundamentalmente para enviar o excedente de produção, os tributos, de volta para a casa principal, para o senhor. E lendo esse trecho, percebe-se uma ironia histórica formidável. Qual ironia? O Senhor descentraliza a sua propriedade justamente para conseguir explorá-la de uma forma melhor, para maximizar os resultados econômicos do seu domínio crescente. Mas, ao fazer isso, ao enviar os seus servos para longe da casa principal, ele perde aquele controle físico, diário e absoluto característico da Hausautorität. Ele não está mais lá olhando o tempo todo. Exato. Ele não pode mais usar o chicote físico a todo momento para impor a ordem imediata, porque os dependentes estão a quilômetros de distância. Com essa distância, ele passa a depender de forma crucial da boa vontade, da motivação interna e da capacidade de pagamento de tributos desses subordinados assentados. A relação muda de tom e de natureza. Essa é uma observação muito precisa. E essa interdependência forçada cria o que a sociologia weberiana, neste capítulo, chama de Brauch, o costume. Como o senhor precisa desesperadamente que esses dependentes distantes produzam com um mínimo de boa vontade para garantir o fluxo de tributos, ele não pode espremê-los ou oprimi-los infinitamente. Senão a corda arrebenta. Se o fizer, eles podem fugir, rebelar-se ou simplesmente produzir mal. Por conta disso, ele agora passa a dever algo aos subordinados. E é muito importante frisar para quem nos ouve que não é um dever estabelecido por um Código Civil moderno com direitos humanos universais, mas sim um dever imposto pela força da tradição e pela pura necessidade prática de manutenção do sistema. Ele tem que dar algo em troca. Sim, o senhor deve oferecer proteção ativa contra inimigos externos e salteadores. Ele deve oferecer ajuda material em tempos de necessidade extrema, como distribuir grãos dos seus celeiros durante uma fome aguda ou um desastre natural. É uma via de mão dupla, baseada no costume, então. Em troca dessa proteção em tempos de crise e do uso da terra, além dos tributos regulares, o que mais os subordinados precisavam fornecer ao senhor nesse sistema nascente? Eles passam a dever serviços específicos. E o mais crucial de todos esses serviços é o dever militar. Quando o senhor entra em contendas ou guerras locais, são esses dependentes assentados que devem pegar em armas e lutar por ele. E vale pontuar algo sobre essa obrigação, certo? Fundamental sinalizar para nossa audiência algo que o texto repete. As fronteiras do que é obrigatório ou opcional aqui são totalmente fluidas. O texto deixa claríssimo que as pretensões dos subordinados à ajuda do senhor careciam de obrigação legal no sentido moderno. O senhor não ia ser processado se não ajudasse. De forma alguma. Mas o Brauch, o costume reiterado, criava uma expectativa real e socialmente inquebrável. Quando essa lógica de casa expandida, essa troca complexa de proteção por serviços e tributo sustentada inteiramente pela tradição se estende não apenas sobre colonos de uma fazenda, mas passa a englobar todos os súditos políticos, habitando um vasto território geográfico, nós presenciamos o nascimento do Patrimonialstaat, o Estado patrimonial. E isso nos leva à próxima grande questão de engenharia social. Como é que esse governante, agora à frente de um Estado patrimonial que engloba um território imenso, consegue administrar tudo isso segundo o que Weber descreve nesse trecho? É o desafio logístico de governar. Se pensarmos na máquina do Estado moderno, visualizamos ministérios especializados, secretarias de finanças, órgãos de controle, tudo com funções técnicas bem definidas. Mas aqui, a fonte nos revela algo surpreendente. Os grandes e pomposos ofícios de Estado surgem literalmente das tarefas domésticas servis da casa do governante. É uma continuidade direta da casa. O texto detalha que o supervisor da cozinha do rei, aquele que controlava a despensa e a comida, vira historicamente o ministro das finanças. O guardião do estábulo, encarregado de cuidar dos cavalos de montaria do senhor,
transforma-se no marechal comandante do exército. O supervisor encarregado dos criados vira o camareiro-mor. Ou seja, as funções internas e privadas da corte tornam-se sem nenhuma distinção a própria administração pública do Estado. Essa identidade inseparável entre a casa privada do governante e a máquina administrativa do Estado reflete-se de maneira profunda na forma como o trabalho era remunerado. Hoje, um funcionário público recebe um salário regular, em dinheiro, depositado na conta bancária. É a impessoalidade da moeda. Mas na ausência de uma economia monetária plenamente desenvolvida e de um sistema tributário racional, os funcionários patrimoniais antigos eram sustentados por meio do que Weber chama de Pfründe, que traduzimos como prebendas ou benefícios. A fonte faz questão de dividir essas prebendas em dois tipos principais, que ilustram perfeitamente essa dinâmica. Primeiro, temos as Deputatspründer. E se entendi bem a leitura, essas Deputatspründer eram basicamente provisões físicas, certo? Isso mesmo. O pagamento feito em sacos de grãos, peças de carne, tecidos e jarras de vinho, que o funcionário tinha o direito de retirar diretamente dos armazéns e celeiros centrais do senhor. Exatamente isso. É o que chamamos de prebenda in natura, de provisão direta. Como a economia não circulava moeda o suficiente, o celeiro real acabava sendo o banco central. O segundo tipo, que demonstra uma sofisticação e ao mesmo tempo um problema maior para o governante, são as Sportelpfründe. As prebendas baseadas em taxas. Estas são prebendas baseadas em taxas e emolumentos. O que isso significa na prática? Significa que o funcionário detentor do cargo ganha o direito de cobrar uma taxa diretamente do súdito sempre que realizar um ato oficial. Entendi. Se ele precisa arbitrar um julgamento local, ele cobra uma taxa das partes. Se ele precisa emitir um documento de autorização com o selo real, ele exige um pagamento para si mesmo. A renda dele não vem do cofre do rei, mas da exploração direta da necessidade do súdito pelo serviço estatal. É uma perspectiva instigante. Quando olhamos para nossa própria burocracia moderna, com taxas de cartório e emolumentos para qualquer carimbo ou reconhecimento de firma, parece que estamos olhando para um fóssil vivo dessas Sportelpfründe antigas. Sem dúvida, a semelhança é notável. E o desdobramento dessa forma de remuneração me parece ainda mais drástico no texto. A fonte nos mostra que esses cargos patrimoniais, mantidos por essas prebendas, não eram vistos como um serviço público impessoal e temporário. Muito frequentemente, os cargos sofriam um processo intenso de apropriação. Eles se tornavam, na prática, propriedade privada do próprio funcionário que os ocupava. Uma posse da família. Sim. E se o cargo é compreendido como uma propriedade daquele indivíduo, a fonte nos alerta que eles podiam ser comprados, podiam ser vendidos no mercado e, o que é mais desestabilizador, podiam ser herdados pelos filhos do funcionário. O que amarra as mãos do rei. Isso fragmentava o poder central do governante de uma maneira quase irreversível. Ele já não podia simplesmente demitir aquele ministro ou juiz. O cargo agora pertencia à família daquele funcionário, geração após geração. Essa é, sem dúvida, a diferença basilar, a linha divisória fundamental entre o mundo patrimonial que Weber disseca neste trecho e a nossa realidade burocrática moderna, ao menos na teoria. O burocrata moderno atua com base no seu conhecimento técnico, atestado por diplomas, na sua especialização e seguindo um regulamento de regras abstratas, que devem ser aplicadas a todos de forma igual. A regra é a mesma para todos. Já o funcionário patrimonial atua com base numa lógica diferente. Ele opera através do favor pessoal, o que o texto em alemão chama de Ansehen der Person. Cada ação administrativa, cada decisão judicial que ele toma pode ser tratada como uma concessão de graça, uma mercê, um favor pessoal que ele decide prestar, muitas vezes impulsionado por quem paga melhor aquelas Sportelpfründe. Não tem a cegueira da justiça moderna. Naquele mundo, não existe o ideal de uma administração cega sem acepção de pessoas. Pelo contrário, a identidade do indivíduo, o seu status social e a sua relação pessoal de pietat
com autoridade, ditam inteiramente o resultado de qualquer demanda estatal. Campo das ideias. Ela nos leva para uma viagem através de diferentes civilizações para mostrar como esse tabuleiro do patrimonialismo operava na prática. O primeiro grande exemplo que Weber utiliza neste capítulo para ilustrar esse conceito é o Egito Antigo. A fonte ilustra o Egito quase como um único e gigantesco oikos patrimonial, a casa expandida do faraó. Sim, o Egito faraônico é o exemplo máximo da centralização patrimonial apontada por Weber. Todo o território ao longo do rio Nilo e toda a população eram vistos essencialmente como uma extensão inquestionável da casa e da propriedade pessoal do governante divino. A população estava lá para servir a essa grande casa. A população inteira estava sujeita a obrigações, ao intenso trabalho compulsório e ao que chamamos de leiturgias, serviços públicos obrigatórios e não remunerados em dinheiro, para manter os imensos celeiros reais sempre cheios e para erguer as obras monumentais, como as pirâmides e templos. Era um sistema mantido coeso por uma administração centralizada e provedora maciça daquelas prebendas in natura, os pagamentos em grãos de que falamos. O contraste que a fonte estabelece logo a seguir com a China imperial é muito revelador. Na China, o texto analisa o imenso império sendo administrado não por técnicos, mas por literatos, os famosos mandarins. E o que chama profundamente a atenção no trecho em análise é que as famosas provas imperiais chinesas, que eram extremamente rigorosas e difíceis, não testavam capacidade administrativa. Nem conhecimentos de economia ou direito processual. Nem qualquer habilidade técnica moderna que associamos à governança de um estado gigantesco. É um ponto crucial. O que Weber destaca é que os exames testavam uma rigorosa formação literária e humanística. O candidato precisava demonstrar um domínio absoluto da convenção clássica poética e literária e, acima de tudo, o entendimento profundo da virtude da piedade filial. Essa piedade filial é o pilar absoluto da ética confucionista, e ela espelha exatamente a dinâmica da pietat, o respeito ao pai de família elevado para a reverência ao imperador. Então a prova era um teste de lealdade e etiqueta tradicional, quase? Sim. Por isso, Weber argumenta que o Império Chinês era uma estrutura essencialmente e orgulhosamente antiburocrática no sentido moderno da palavra. Era o ápice do patrimonialismo, elevado à sua máxima sofisticação cultural e educacional. A qualificação para ocupar um cargo de magistrado numa província não era saber administrar contas, mas sim provar que o indivíduo incorporava perfeitamente as convenções milenares de subordinação, a reverência à tradição e à pietate. E depois dessa análise do Oriente, a fonte nos leva de volta para a Europa, especificamente para a Inglaterra. E aqui temos a Honoratioren Verwaltung. A administração através de notáveis. Isso. O texto descreve os juízes de paz ingleses, que eram os responsáveis pela administração da justiça e da ordem local. Mas eles não eram funcionários públicos concursados, assalariados e treinados em direito formal pelo Estado Central. Eram os cavalheiros proprietários de terras da região, a famosa gentry inglesa. Eles atuavam quase como um hobby de alto prestígio, governando seus condados sem receber um salário formal das mãos do rei. O que minimizava a máquina do Estado. Exato. Isso minimizava o custo e o tamanho da máquina estatal em Londres de uma maneira impressionante se compararmos com o continente europeu. A inclusão da Inglaterra neste ponto do texto serve para mostrar um caso limite do patrimonialismo. É um modelo diametralmente oposto à hipercentralização egípcia ou à administração de literatos da China. A administração de notáveis ingleses, a Honoratioren Herrschaft, operava na fronteira do sistema patriarcal. Muito mais, esses senhores de terra governavam localmente, não baseados na piedade filial, servil ou dependente do rei, mas baseados na sua própria honra, Ehren em alemão, e no seu status social independente como proprietários rurais. Mas não era uma separação absoluta, certo? Não, isso é vital para não simplificarmos o argumento da fonte. O próprio texto de Weber admite claramente que essas categorias sociológicas não são blocos matematicamente estanques na realidade histórica.
As transições entre a dominação estritamente patriarcal e a dominação exercida por notáveis baseada na honra são, nas palavras do texto, totalmente fluídas e sobrepostas na prática. E o que tudo isso significa no final das contas? Nós navegamos do celeiro do faraó no Egito Antigo até os exames poéticos da China e terminamos nos condados administrados pela Gentry na Inglaterra. Nós desbravamos a evolução do poder da mesa de jantar para o Império. Mas como essa imersão na seção 3, capítulo 7 de Wirtschaft und Gesellschaft impacta a vida e a compreensão de mundo de quem nos ouve hoje? É a grande pergunta. Por que essa viagem de conceitos alemães centenários é tão relevante para nosso cotidiano? Se conectarmos isso com um quadro geral, a relevância vital desse conhecimento sociológico é que ele afia nossa percepção. Funciona como uma lente de alta resolução para ler nas entrelinhas das dinâmicas de poder atuais, que muitas vezes nos parecem confusas. Porque na teoria hoje é tudo racional. Exato. Nós habitamos um mundo contemporâneo oficialmente governado por sistemas burocráticos, racionais e impessoais. Os discursos oficiais são baseados no mérito transparente, na competência técnica mensurável e em regras estritamente iguais para todos os cidadãos e funcionários. Mas, ao compreender o DNA profundo do poder patrimonial, a nossa audiência ganha uma ferramenta analítica formidável. Para ver as relações reais de poder. Sim, um poder onde as relações reais dependem fortemente de proximidade pessoal, da troca silenciosa de favores, da lealdade quase filial a um chefe e do medo de quebrar como as coisas sempre foram feitas por aqui. Essa leitura ajuda a identificar as tensões constantes e invisíveis entre esses dois mundos operando simultaneamente hoje. A velha lógica sobrevivendo. Quantas vezes, dentro de uma empresa moderna, com missão, visão e valores afixados na parede, ou dentro de uma instituição governamental contemporânea, cheia de regras de compliance, não vemos a lógica fria e impessoal da burocracia ser engolida na prática diária pela velha lógica do patrimonialismo. Muitas vezes. Onde o verdadeiro acesso aos recursos, as promoções e as decisões não se dá pela via oficial do fluxograma, mas sim pelo favor pessoal do Senhor. E é essencial reiterar aqui para a nossa audiência que o texto não faz juízos de valor moral sobre qual sistema é o certo ou o errado. Não tem julgamento ideológico moderno aqui. A fonte que analisamos hoje descreve a evolução sociológica pura, a inevitável submissão de classes, o uso de escravos na antiguidade e o desenvolvimento administrativo do Estado sem celebrar o passado patriarcal ou condená-lo com base em ideologias modernas partidárias. Ele disseca com frieza a mecânica crua de como o ser humano governa os outros e aceita ser governado. É uma capacidade de diagnóstico impressionante que esse texto nos oferece. E para amarrar tudo que nós destrinchamos de forma tão detalhada nesta análise, eu quero sintetizar os 3 grandes aprendizados, as 3 pepitas de ouro que nós podemos levar desta imersão nas fontes originais. Primeiro, o Estado patrimonial não é uma invenção política repentina que surgiu do nada. Ele é, na sua essência sociológica pura, a própria lógica íntima da autoridade de uma casa rural isolada. A Hausautorité, do Hausherr, autoridade do pai de família, foi apenas expandida, esticada e adaptada através de séculos para conseguir governar vastos territórios e multidões de súditos. A política complexa dos impérios começou, literalmente, na autoridade ao redor da lareira. Muito bem resumido. Segundo, a transição dessa casa autossuficiente para o patrimonialismo territorial traz uma interdependência inevitável. Quando o governante descentraliza, ele perde a capacidade física de ser 100% arbitrário e despótico, a todo momento. Ele passa a ser severamente limitado pela força mágica da tradição e pela necessidade muito prática de manter um mínimo de boa vontade, lealdade e capacidade produtiva dos seus dependentes, que agora estão assentados em terras longe dos seus olhos vigilantes. O costume, o Brauheis, gera amarras para o poder. E o terceiro ponto? E terceiro, a máquina estatal patrimonial funciona de forma diametralmente oposta à nossa burocracia. Os altos cargos surgem das tarefas domésticas servis. A remuneração é feita por pifrundes, sejam provisões em natura retiradas dos celeiros
ou taxas cobradas diretamente do povo, baseando-se sempre na relação de piedade e reverência pessoal, a pietet. Além disso, esses cargos frequentemente sofrem um processo de apropriação privada, podendo ser tratados como herança de família. Não existia o conceito de competência técnica certificada ou de regras impessoais e iguais para todos que supostamente definem a burocracia do nosso tempo. Isso levanta uma questão importante. Um pensamento provocador para quem nos escuta levar consigo, para refletir muito além dos minutos finais dessa nossa conversa. Vamos lá. Nós dizemos com orgulho que a burocracia do século XXI exige conhecimento técnico rigoroso, diplomas validados e absoluta impessoalidade para funcionar. Mas até que ponto as grandes corporações globais e os imensos governos contemporâneos, com todos os seus complexos processos de recursos humanos, painéis de auditoria e avaliações de desempenho, não acabam recriando secretamente os seus próprios oicos tradicionais nos corredores do poder? Uma ótima provocação. Até que ponto as promoções aos mais altos cargos, os grandes bônus anuais e as modernas prebendas corporativas não dependem ainda, de forma silenciosa e crucial, do antigo favor pessoal corporativo, da piedade contemporânea e de uma lealdade quase canina ao senhor da casa, ou CEO, apenas mais elegantemente disfarçados sob o frio e brilhante jargão da meritocracia racional? Fica a forte reflexão sobre quanto do nosso passado pré-burocrático, baseado em laços de lealdade pessoal, ainda dita e movimenta as engrenagens do nosso presente hipertecnológico. Até que ponto as promoções aos mais altos cargos, os grandes bônus anuais e as modernas prebendas corporativas não dependem ainda, de forma silenciosa e crucial, do antigo favor pessoal corporativo, da piedade contemporânea e de uma lealdade quase canina ao senhor da casa ou CEO, apenas mais elegantemente disfarçados sobre o frio e brilhante jargão da meritocracia? Fica a forte reflexão sobre quanto do nosso passado pré-burocrático, baseado em laços de lealdade pessoal, ainda dita e movimenta as engrenagens do nosso presente hipertecnológico. Uma provocação excelente para continuarmos pensando sobre as estruturas invisíveis que habitamos. E com esse questionamento ecoando na mente, nós nos despedimos dessa análise com o entusiasmo intelectual de sempre. Mas a nossa jornada analítica pelas fontes não para por aqui. Na nossa próxima imersão profunda, nós vamos virar a página da história sociológica e descobrir o que acontece quando surge de repente um tipo de líder completamente inclassificável, um líder vulcânico que destrói completamente tanto a força silenciosa e duradoura da tradição patriarcal quanto a rigidez das regras frias da burocracia, apoiado única e exclusivamente na força revolucionária do seu carisma extraordinário. É uma revolução na teoria da dominação. Não percam. Até a próxima.